Quem foi que disse que você realmente precisa trabalhar 40 horas por semana? Será que isso é verdade? Você já se perguntou se tem que ser assim? E se eu te disser que você foi enganado a sua vida inteira? Neste vídeo, o canal Investigando vai responder a pergunta: por que trabalhamos 40 horas por semana? Será que podemos mudar este padrão? Tudo isso e muito mais agora, aqui no canal Investigando. Um terço do dia você passa no seu trabalho. Isso significa 8 longas horas de trabalho por dia. Na verdade, mais do que isso, porque temos ainda o horário de almoço, que acrescenta mais 1 ou 2 horas na sua rotina, fora o tempo perdido no trânsito para ir e vir do trabalho. Resumindo, algumas pessoas passam metade das suas 24 horas diárias em função do seu emprego. A primeira pergunta que nos fazemos então é: 40 horas é realmente o tempo ideal de trabalho semanal? Quem definiu que deve ser assim? E finalmente questionamos: será que temos outras alternativas? Fique com a gente até o final desse vídeo para saber todas estas respostas. No início dos tempos, as pessoas eram basicamente agricultores. Cada um plantava e colhia sua própria comida. E quando você vive e trabalha em função do campo, você não possui um horário de trabalho muito bem definido. Você planta e espera a colheita. E entre um período e outro, você meio que observa a natureza fazer a sua parte. Digamos que para plantar arroz na sua fazenda você normalmente leva 7 dias. Então você decide trabalhar duro e planta todo o arroz em apenas um único dia. Ainda assim, você não vai colher o arroz mais rapidamente. Isso porque o arroz possui um tempo para crescer. O seu excesso de trabalho foi praticamente em vão. Em outras palavras, horas extras no campo não fazem tanto sentido. Então chegamos à Revolução Industrial. As pessoas que viviam no campo começaram a se mudar em massa para as grandes cidades. E as indústrias começaram a buscar o máximo de produção e de produtividade. Agora o relógio começou a fazer diferença. Um operário soldador em uma fábrica de carros pode soldar muito mais peças de carros em 8 horas do que faria se trabalhasse em apenas 4 ou 5 horas por dia. E se ele trabalhar 7 dias por semana, então não seria o ideal? Seria ao menos para a fábrica. No começo da Revolução Industrial, os equipamentos e as tecnologias eram bastante rudimentares. Então o que limitava a produção era basicamente a quantidade de horas que as empresas conseguiam fazer os seus funcionários trabalharem. Com o passar dos anos, os equipamentos e as tecnologias foram evoluindo constantemente. Mas a mentalidade dos patrões, essa não. Os conflitos entre patrões e trabalhadores passaram a ser constantes, pois se de um lado as fábricas forçavam cada vez mais aos seus trabalhadores a ficarem mais e mais horas trabalhando, do outro lado, os trabalhadores insatisfeitos com a alta jornada de trabalho começaram a incitar greves e mais greves. E isso era ruim para os dois lados. Empresas não produziam, empregados não ganhavam seus salários. Os empregados ganham salários por hora trabalhada. Então trabalhar mais e mais horas deveria ou poderia ser até bom para o empregado, certo? Mas de que adianta ter mais dinheiro e não ter saúde ou mesmo tempo para poder gastar este dinheiro? Não era raro empresas que exigiam que seus funcionários trabalhassem 12, 13, 14 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. No final dos anos 1800, os Estados Unidos começou a aprovar leis que definiam uma jornada de trabalho diária máxima de 8 horas. Mas é claro que as empresas não gostaram nada disso e fizeram tanta pressão e tanto lobby para que as leis não tivessem efeito que essas leis sofreram tantas modificações e ficaram com tantas brechas que na prática, para o trabalhador, pouca coisa mudou. Em 1914, alguém completamente inesperado ajudou muitos trabalhadores a terem um descanso e um salário digno. Ninguém menos do que Henry Ford, que, apesar de ser um grande empresário, também era defensor dos direitos trabalhistas. Ford implementou na sua empresa a jornada fixa de trabalho de 8 horas por dia. Ford também aumentou o salário médio dos seus trabalhadores em $5 por dia, irritando demais não apenas os seus concorrentes diretos, mas também toda a indústria americana. Ford tinha um pensamento simples, porém genial. Abre aspas, se meus funcionários tiverem mais dinheiro e mais tempo livre, eles poderão consumir mais produtos, inclusive os meus carros. Fecha aspas. Ford também disse, se você gostar do vídeo do canal Investigando, clique em curtir e se inscreva no canal. É de graça e você ajudará muito o canal a crescer. Bom, eu juro que Ford disse isso. Com a política de boa remuneração e trabalho digno na Ford, a empresa atraiu não apenas os novos e motivados trabalhadores de fábrica, mas também atraiu os melhores engenheiros do país e da Europa. Em um ano, a Ford dobrou seus lucros anuais. Tudo isso trabalhando menos horas por dia do que a sua concorrência.
Relembrando, falamos sobre o trabalho nas fazendas, onde a quantidade de horas trabalhadas não é tão importante, e falamos também da indústria, onde a quantidade de horas trabalhadas é o mais importante. Mas a vida evoluiu, computadores foram criados e o homem passou a trabalhar nos escritórios. Surge então a seguinte pergunta: por que todo mundo seguiu o modelo de 8 horas por dia? Fica comigo para entender. A definição de Ford para o trabalho de 8 horas para a indústria fazia todo sentido. Veja bem, em um dia de 24 horas, o empregado trabalha 8 horas, ou seja, 1/3 do dia. Descansa e se diverte em mais 8 horas, ou seja, mais 1/3 do dia. E, finalmente, dorme o último 1/3 do dia. Mas e nos escritórios? Será que precisamos realmente trabalhar exatamente a mesma quantidade de horas da indústria? A resposta é um sonoro não. Ao menos é o que dizem as várias pesquisas sobre produtividade nas empresas. Em média, os funcionários de escritórios conseguem produzir por até 45% do seu dia inteiro de trabalho. Os outros 55% do dia são ocupados por paradas para cafezinhos, conversas aleatórias, banheiro, reuniões, entre outros. Um escritório normalmente é bem diferente de uma fábrica. Um relatório, uma apresentação em PowerPoint, fazer cálculos de contabilidade, desenvolver um software, todas estas tarefas necessitam de planejamento e de execução complexa. E ainda que existam tarefas de escritório que realmente se beneficiam de mais horas trabalhadas por dia, como os escritórios de vendas ou de cobrança, por exemplo, a maioria dos trabalhos não necessariamente se beneficia de funcionários fisicamente presentes por 8 horas do dia, todos os dias da semana. Imagine você, um contador que trabalha em uma empresa qualquer. Ele certamente terá muitas tarefas no início e no final de cada mês. Mas é provável que por 1 ou 2 semanas no meio do mês, ele não tenha tanta coisa assim para fazer. Agora eu te pergunto, se ele trabalhar rapidamente e zerar as suas tarefas logo que o mês se inicia, ele poderia, por exemplo, ficar sem fazer nada pelos próximos dias, até chegarem as tarefas de final de mês? Bom, isso certamente não seria uma boa ideia. Para evitar isso, o que o contador faz? Ele enrola. Ele realiza o trabalho de forma muito mais lenta do que realmente poderia. Aos olhos de quem vê, ele sempre estará trabalhando. Você já entendeu que nem todas as pessoas realmente precisam trabalhar 8 horas por dia e que essa definição antiquada de valor se dá muito mais por convenções sociais criadas na Revolução Industrial do que por necessidades reais dos dias atuais. Mas agora que sabemos que nos escritórios as pessoas conseguem produzir por no máximo 4 horas das 8 horas diárias, vem a seguinte pergunta: como trabalhar menos? Soluções teóricas existem, mas são bem complexas e, honestamente, nenhuma empresa ou governo conseguiu até agora colocar em prática. A primeira solução é aparentemente a mais simples. Se diminuirmos as horas de trabalho diárias nos escritórios, seremos muito mais produtivos. Precisaremos enrolar menos e tudo será muito melhor, certo? Bom, talvez. Pois uma regra de menos trabalho diário teria que ser adotada por todas as empresas e, de preferência, no mundo todo. Imagine que você trabalha no setor de vendas de uma empresa. Não adianta nada você trabalhar 6 horas por dia e a sua empresa falir em alguns meses porque a sua concorrente continua trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, seus vendedores estarão vendendo enquanto você já está em casa descansando. Também não adianta nada você trabalhar 6 horas por dia e na hora de ir embora não ter ônibus ou metrô para ir para casa, porque simplesmente todos os motoristas já pararam de trabalhar. Então como se resolve isso? Aí vem a segunda opção, que é ainda mais complicada. Bastaria as empresas contratarem mais funcionários e assim cobrir 2 turnos diários de 6 horas cada. Olha que bacana! Isso aumentaria de 8 para 12 horas de trabalho diárias nas empresas, gerando mais produtividade, mais vagas de emprego e tudo seria maravilhoso, certo? Pois é, mas não é assim que funciona. Os custos para contratar e qualificar tantos funcionários, considerando ainda os impostos, treinamento, planos de saúde, entre outros, simplesmente impediriam as empresas de contratarem tantas pessoas. Além disso, muitos trabalhos não permitem que 2 pessoas compartilhem a mesma tarefa. Como um cirurgião poderia continuar uma cirurgia iniciada por um colega? São pequenos exemplos de quão difícil é gerenciar esta situação. Várias pesquisas indicam que, com o tempo, o próprio mercado vai se ajustando em direção a uma realidade que seja mais viável para todos, para as empresas e para os trabalhadores. Alguns países, como a Finlândia e a Suécia, já estão realizando testes de jornadas de trabalho de 6 horas diárias. São testes iniciais e com resultados mistos nas mais diversas áreas. Já é um começo.
Finalmente, a própria pandemia fez com que muitas empresas se adaptassem ao trabalho remoto e ao rodízio de trabalhadores presenciais. Isto gerou muita informação e muito conhecimento para estas empresas, no sentido de testarem uma configuração de trabalho diferente do padrão de 40 horas semanais. Talvez o modelo híbrido de trabalhar menos horas ou trabalhar remotamente, ainda que as 8 horas diárias, venha a se consolidar nos próximos anos. Até lá, vamos continuar na nossa jornada diária iniciada na Revolução Industrial. E aí, gostou do vídeo? O canal Investigando está começando e precisa muito da sua ajuda. Basta se inscrever e curtir o vídeo. Você ajuda o canal a crescer e com isso faremos mais e mais vídeos para você. Eu quero te agradecer muito pela sua atenção e pela sua paciência. Veja um dos 2 vídeos sugeridos agora pelo YouTube e o importante é que você continue com a gente, tá bom? Beleza? Então vamos lá, eu me despeço de você aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu e até mais!